Fala galera, bacana? Show de bola! Então, hoje a gente vai iniciar mais uma aula, tá bom? E a aula de hoje é números decimais, ok? Para você entender bem essa aula, você tem que atentar aí para aquela aula de fração, tá certo? Que a gente deu. Mas não fica preocupado que eu sei que com certeza você vai entender tudo que a gente for falar hoje aqui, tá bom? Se não entender, anota aí no caderno, ok? E me pergunta que a gente tira essa dúvida. Então vamos lá, sem mais delongas, ó. Números na forma decimal. Quem vos fala é seu querido professor Leonardo Dias, tá bom? Mas primeiro a gente vai falar um pouco sobre a fração decimal. Vamos olhar aqui o conceito. Fração decimal é toda fração em que o denominador, lembra, ó, fração tem dois números, um número que fica em cima e outro que fica debaixo do traço, que é o denominador. É uma potência de 10. Então, o denominador é uma potência de 10 com expoente natural. Outra coisa, lembra do que é potência? E ele fala que é potência de 10, né? Olha para cá, ó. Em uma potência, a gente tem dois termos. A base, que é o número que fica embaixo, e a gente também tem o expoente, que é o número que fica em cima, ok? A base é o número que multiplica ele mesmo. E o expoente é o número de vezes que a gente vai multiplicar esse número de baixo, ok? Por exemplo, 10 elevado a 1, o 10 vai multiplicar por ele mesmo quantas vezes? Só uma. Por isso que 10 elevado a 1 é igual a 10. Outro exemplo que a gente tem, 10 elevado, vou mudar o expoente, ó, a 2. Então, qual o número que vai multiplicar por ele mesmo? Sempre a base, ó, 10. E vai multiplicar quantas vezes? Aí você olha para o expoente, duas vezes. Então vai ficar 10 vezes 10. E quanto é 10 vezes 10? 100, professor. Muito bem. Gente, uma maneira mais fácil de você aprender é que toda potência de 10 é só você pegar o 10, ó, e colocar alguns zeros. Simples assim, ó. Então, 10 é uma potência de 10. Aí, se você quiser descobrir outra potência, só colocar mais um zero. Então, 100 é uma potência de 10. Se você quiser descobrir outra potência, coloca mais um zero. Ó. Formou o quê? 1000. 1000 é uma potência de 10 e assim vai. Ok? Muito fácil, não é não? Show de bola. Deixa eu apagar aqui e continuar a explicação para vocês. Vamos lá. Ó. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de frações decimais, tá bom? Por exemplo, 3 décimos é uma fração decimal. Olha aqui, ó. Embaixo a gente tem uma potência de 10, que no caso é 10. E embaixo, ó, 100 é uma potência de 10 também, 1000 também, 10.000 e assim vai. Então, fração decimal é toda fração que a gente tem como denominador, aquele número que fica debaixo do traço, uma potência de 10. Tá claro isso para ti? Tá sim, professor. Beleza. Então vamos lá. Ó. Números decimais. O número decimal, gente, é um outro modo de representar as frações. Mas só que nesse outro modo, eu vou fazer uso de quem? De vírgula. Ok? Eu gosto de falar que todo número decimal é um número que apresenta vírgula. Olha aqui, ó. 0,15 é um número decimal.
2,179 é outro. 8,2341 é outro, tá bom? Então, todos esses números aí são números decimais. Olha aqui. Eu sei que você já é acostumado com essa parte inteira aqui. Por exemplo, ó, se a gente tiver um número assim, ó, 1, 1 e 1. Que número que forma? Dá 111, né? Beleza. Esse número aqui, 111, se a gente analisar aqui da direita para a esquerda, esse 1 aqui está na casa das unidades simples. Esse outro 1 aqui está na casa das dezenas. E esse outro 1 está na casa das centenas. Ok? Beleza. Então, professor, o número 34. Aquele 4 ali está na casa das unidades. Sim. E esse 3 está na casa das dezenas. Sim. Isso aí eu tenho certeza que você já é familiarizado, não é isso? Agora, a gente vai para os números decimais, para as casas que ele apresenta. Ó, presta atenção. O primeiro número que aparece aqui, depois da vírgula, é o número que está na casa dos décimos. Tá bom? Então, se a gente tiver um número assim, ó, 0,1. Qual é o número que está na casa dos décimos? É o primeiro número que aparece depois da vírgula. Aí você percebe aqui, ó, que o primeiro número é 1. Então aqui a gente tem 1/10. Ok? Show de bola. Aí, o segundo número que aparece depois da vírgula está na casa dos centésimos. E depois, milésimos. Depois, décimos de milésimos, centésimos de milésimos e milionésimos. Ok? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Ó, 0,9 está na casa dos décimos. Não é isso? Como é que a gente fala esse número aqui, professor? Como é que a gente lê? Você fala ó, o número normal, 9, e a casa que ele está. O primeiro número depois da vírgula? Sim. Então fica 9 décimos. Olha outro exemplo aqui, ó. Aqui a gente pode ler assim: qual o primeiro número que aparece depois da vírgula? É 1. E o segundo número é 7. Esse 1 está na casa de quem? Dos décimos. Por isso que você fala, ó, 1/10. E o 7 está na casa de quem? É o segundo número que aparece depois da vírgula. Então está na casa dos centésimos. Então você fala, ó, 7 centésimos. Ok? Tem outra forma de você falar, professor, ler esse número? Tem. Você olha para quantas casas ele tem, ó. 2 casas. Então, o último número está na casa dos centésimos, ok. Aí você fala o número completo, que aparece aqui. Desconsidera esse zero. Não é o 17? Se você desconsiderar o zero e a vírgula? Sim. Aí você só fala o número 17 e a última casa aqui, que é a casa dos centésimos. Então, 0,17 pode ler assim: 1/10 e 7 centésimos, como a gente já falou, ou pode ler também 17 centésimos, ok? Ó, o 2 está na casa dos décimos, então por isso que a gente fala 2/10. O 5 está na casa dos centésimos, por isso que a gente fala 5 centésimos. E o 4 está na casa dos milésimos, por isso que a gente fala 4 milésimos. Então a gente lê assim, ó, 2 décimos
5 centésimos e 4 milésimos, ok? Pode falar de outra forma? Pode. O último número aqui está na casa dos milésimos, beleza. Então você fala assim, ó, considera o zero e a vírgula, 254 milésimos. Pode ser também sem nenhum problema. Se aparecer o número antes, professor, da vírgula, aí tu fala o nome inteiro, ok? Ó, o número antes da vírgula aqui é 5, por isso que a gente fala 5 inteiro. E o número depois da vírgula, 6. Está em qual casa? Décimos, por isso que fica 6 décimos. Então, o número todo a gente lê 5 inteiros e 6 décimos. Aí, ó, 7 inteiros, 1 décimo e 8 centésimos. Beleza. Ou pode ser assim, ó, 7 inteiros e 18 centésimos, sem nenhum problema. Como transformar um número decimal em fração? Beleza. Então a gente vai transformar um número aqui, ó, que aparece vírgula em uma fração. Para isso, eu vou pegar um exemplo. Olha aqui o exemplo que eu peguei, ó. 0,097. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente escreve uma fração, coloca logo o traço aqui, ó, se é fração, cujo o numerador é o número decimal sem vírgula. Olha para cá para esse número. 0,097, né? Beleza. Então, para tu transformar esse número decimal em fração, você desconsidera todas as vírgulas aqui, ó. Tá bom? Fica 0. Se você tirar a vírgula, 0,97. Ok, professor, entendi. Ei, 0 à esquerda presta para alguma coisa? Presta não, professor. Então, 0097 é a mesma coisa que 97. Concorda comigo? Concordo, professor. Então, vou colocar aqui, ó, 97. Beleza. Aí a gente vai agora, tá faltando só quem? O denominador. Aí, ó, para a gente perceber e achar o denominador é o algarismo 1. Então, tu coloca já um aqui, ó, seguido de tantos zeros quantos forem as casas decimais do número dado. Ei, quantas casas decimais apresenta esse número aqui? Ou seja, quantos números após a vírgula a gente tem? Temos 1, 2, 3. Então, se esse número apresenta 3 casas decimais, eu vou jogar 3 zeros aqui, ó. 1, 2, 3. Então, a fração fica 97 milésimos, ok? Fácil demais, não? Olha outro exemplo aqui. A gente vai tirar a vírgula. Primeira coisa. Olha aí, ó. Você tirar a vírgula de 5,69, fica 569. Beleza. Esse é o número que tu vai colocar em cima, no numerador. 569. Agora, você coloca logo um aqui embaixo, ó, e presta atenção. O número de zeros vai ser o número de casas decimais. Aqui a gente tem quantos números depois da vírgula, ou seja, quantas casas decimais? 1, que é o 6, e mais outro que é o 9, né? Então a gente tem 2 casas decimais. Então você acrescenta só 2 zeros aqui. Pronto. Aí você transformou esse número decimal aí em fração. Professor, e se eu quiser fazer o processo contrário? Ou seja, transformar uma fração decimal em um número decimal. Vamos aqui. Ó, a gente tem, por exemplo,
essa fração aqui, ó, 81 em cima e 10.000 embaixo. Como é que a gente vai fazer? Escreve o numerador da fração. Olha aí, a primeira coisa, ó. Escreve o numerador da fração, aquele número que está em cima. Qual é? 81. Então, escreva 81. Pronto. Agora, com tantas casas decimais quantos forem os zeros do denominador. Vixe, professor, agora não entendi nada. Calma, cara. Vai dar certo, ó. Não é número decimal, então você tem que fazer aparecer vírgula aqui nele. Você percebe que 81 não está aparecendo vírgula. Coloca uma coisa na tua cabeça. Toda vez que não aparecer vírgula, você não vê, a vírgula está sempre aqui, ó, depois do último número. Olha aqui onde ela está. Esse é o lugar dela aqui, ó. Beleza? Colocar grande para tu não esquecer. Aí a gente vai caminhar para a esquerda a quantidade de zeros que tiver aqui, ó. Quantos zeros tem aqui no denominador? 1, 2, 3, 4. Então a gente vai caminhar 4 vezes para a esquerda. Caminhei uma, ficou 8,1. Vou caminhar duas. Aí, se não tiver nenhum número aqui, ó, você acrescenta um zero. Então, caminhei duas, caminhei três e caminhei quatro. A vírgula parou onde agora? Você percebe, ó, que ela estava aqui. Caminhou 4 vezes para a esquerda, que é aqui, ó, o número de zeros. 1, 2, 3, 4. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4. Então, se ela caminhou tudo isso, ela vai parar bem aqui. Aí o número formado vai ser 0,008,1. Pronto. Aí você transformou essa fração aqui em um número decimal. Beleza? Show de bola. Olha aqui, ó, a mesma coisa, faz o mesmo processo. Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Tentou? Eu sei que você conseguiu. Bora lá. Primeira coisa, repete o número de cima, ó. 4, 2, 8, 7. Opa, não tô vendo vírgula. Onde é que a vírgula tá? Tá aqui, ó, depois do último número. Agora você caminha com a vírgula para a esquerda a quantidade de zeros que tiver aqui no denominador. Tem quantos? 1, 2, 3. Eu vou caminhar 3 vezes para a esquerda. Ó. 1, 2, 3. Opa! A vírgula parou entre o 4 e o 2. Então, qual é o número formado? O número formado será 4,287. Ok? Bacana, professor. Show de bola. Então vamos lá. Ó. Taxa percentual ou porcentual. Você pode ter essas duas nomenclaturas, tá bom? Diz assim, ó, só para relembrar, eu sei que você já viu. As frações centesimais podem ser representadas em forma de taxa porcentual ou percentual. Olha aqui, ó. Lembra lá de porcentagem? Toda fração cujo o número de baixo aqui, ó, é 100. Então, eu posso colocar 7 centésimos, que representa a mesma coisa que 7%. 30 centésimos, que representa em taxa percentual a mesma coisa que 30%. Só você repetir aqui o número de cima, né? 105 sobre 100. É a mesma coisa que 105 por 100. Beleza? Show de bola. 115, né? Vamos aqui.
Como comparar números decimais? Tem gente que não sabe, tem gente que sente dificuldade de saber qual é o número decimal maior, qual é o número decimal menor. Mas vamos aqui. Hoje você tira totalmente essa dúvida. O exemplo que eu coloquei aqui para gente foi assim: qual número decimal é maior? Aí o primeiro número é 0,197 ou 0,0985. Qual é o maior? Vamos aqui, gente. Primeiro passo, vou te ensinar de duas formas, tá? Mas vamos fazer primeiro dessa aqui. Primeiro passo é reescrever com o mesmo número de casas decimais. Ei, aqui a gente tem quantos números depois da vírgula? 1, 2, 3. Então aqui a gente tem 3 casas decimais. E aqui a gente tem quantos números? 1, 2, 3, 4. Então a gente tem aqui 4 casas decimais. Ele está dizendo, ó, o primeiro passo é reescrever com o mesmo número de casas decimais. Então, você iguala a quantidade maior. Qual é a quantidade maior? 3 ou 4? 4. Então, você tem que colocar mais uma casa aqui para aumentar o número de 3 para 4, ok? E como é que eu faço isso, professor? Você acrescenta um zero, gente. Ó, aqui tem 3, né? Para você deixar com 4, você faz isso. Acrescentou um zero. Aí agora tem 1, 2, 3, 4 casas. E aqui, 1, 2, 3, 4 casas. Agora, a gente percebe, ó, que esses números têm o mesmo número de casas decimais. Vamos para o segundo passo. O segundo passo é eliminar as vírgulas. Olha aqui, ó. O número que a gente obteve foi esse aqui, né? Tirar a vírgula. Se você tirar a vírgula desse número aqui, o zero vai junto, ó. Você tirando uma vírgula aqui, ó. Aqui vai ficar 1970. E esse zero aqui à esquerda não conta. Se você tira esse zero à esquerda, né, você já ouviu falar nessa frase, né? Zero à esquerda não vale para nada. Então, é daí que vem essa expressão, tá? Então, por isso que você tira. Porque zero à esquerda do número não serve. É a mesma coisa de não ter. Então, fica 985. Aí você compara. Qual o número que sobrou? Não foi 1970? E o outro? 985. Qual o maior? Lógico que é 1970. Tá bom? Então, se 1970 é maior que 985, então, na forma decimal, ó, 0,197 é maior que 0,0985. Se você tiver achado isso muito grande, você pode fazer de uma forma bem mais fácil. Olha aqui, ó, só olhando para o número depois da vírgula. Se tu olhar para cá, ó, aqui começa com zero, né? Esse número é 0, alguma coisa. E esse número aqui também, 0, alguma coisa. Beleza. Qual é o primeiro número que aparece depois da vírgula? Nesse caso aqui, é 1. E no outro número é 0. Qual é o número maior? 1 ou 0? Lógico que é 1. Então, esse número aqui, ó, já é maior. Beleza? Show de bola. Bem mais fácil, bem mais rápido. Um abraço do seu professor.